Iniciamos aqui mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Vamos, como sempre, tratar de um tema de interesse da sociedade. Vamos abordar hoje, aqui nesse espaço, a queda da taxa de mortalidade infantil no Rio Grande do Sul. Importante. Uma notícia virtuosa. Uma forma de comunicar a excelência dos serviços que são prestados a esta população, através da classe médica, das instituições de saúde, do trabalho dedicado, voltado a que as novas gerações possam ter não apenas um índice maior de natalidade, de preservação da vida, mas também de qualidade de vida. Por isso trazemos aos estúdios da TV Assembleia convidados especiais que estarão mantendo esta interlocução com os nossos telespectadores, falando sobre as suas atividades, a situação do Rio Grande do Sul hoje, na comparação com o passado, no confronto com outros estados, a situação que é determinada por índices tidos, dados como recomendáveis pela Organização Mundial da Saúde. Enfim, um tema capaz de fazer com que todos possam entender da importância do trabalho que é desenvolvido, mas também do quanto é fundamental a participação das pessoas, das famílias, desde a preparação para o surgir da vida, para o nascimento, a importância da família. Trazemos para o Democracia de hoje, aqui nos estúdios da TV Assembleia, o Dr. Carlos Humberto Bianchi Silva, neonatologista da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, também do Complexo Mãe de Deus, Hospitalar Mãe de Deus. Dr. Jorge Teles, especialista em medicina fetal da de todos Santa Casa. Para a primeira manifestação sobre a pauta de hoje do nosso Democracia, a quem convidamos também que faça a sua autoapresentação, Dr. Carlos Humberto Bianchi Silva. Tudo bem? Tudo bom, muito obrigado, Batista, especialmente pelo convite para vir falar sobre esse assunto aqui na TV Assembleia. É um assunto que realmente traz satisfação a todos, né? A nós pediatras, a população, especialmente aos colegas obstetras, porque é uma meta que historicamente o Estado vem buscando, a meta de atingir uma mortalidade infantil menor de 1 dígito, ou seja, menor que 10 óbitos no primeiro ano para cada 1.000 nascidos vivos, né? Então, ao que tudo indica, esse ano devemos fechar com essa meta. Até hoje, nesse momento, a gente tem 9,7, né, 9,7 óbitos para cada 100.000 nascidos vivos. Então, essa é uma meta a comemorar, porque embora sejam números, isso reflete, como tu dissesse, vida, né? Ou seja, cada vez que esse número diminui, são recém-nascidos que, em outros tempos, não completariam 1 aninho de vida. Então, nós saudamos assim, esse resultado, vamos conversar nesse programa sobre o que pode ter levado, quais ações que o Estado, que a ciência, a tecnologia, enfim, contribuíram para que se chegasse a esse resultado, né? E talvez se a gente não pode melhorar, quem sabe, ainda mais nos próximos anos, né? Então, eu fico muito honrado com o convite, representando a Sociedade de Pediatria, os neonatologistas, e fico à disposição, então, para a gente conversar bastante durante o programa. Dr. Jorge Teles. Não, é uma satisfação muito grande também estar aqui, assim como o Carlos manifestou. Eu represento quase, vamos chamar assim, o lado antes de nascer. Quando nós falamos em mortalidade infantil, a gente está falando, sobretudo, de bebês que nasceram e que depois eles faleceram, né? Mas nós trabalhamos, a minha formação é como obstetra, como ginecologista e obstetra, e logo após eu comecei a me dedicar à ultrassonografia e medicina fetal. Então nós trabalhamos para que o bebê tenha saúde, para que tenha diagnóstico de alguma eventual patologia de que esteja sendo gerado e de que nasça nas melhores condições possíveis para a gente entregar para o neonatologista. Eu represento aqui então o Centro de Medicina Fetal e Anomalias Congênitas da Santa Casa de Porto Alegre, né? O Centro de Medicina Fetal é composto por uma equipe multidisciplinar, como é um centro de referência nosso,
talvez hoje represente o principal centro de referência na área de medicina fetal de Porto Alegre, né? Claro que existiam outros grandes também, mesmo dentro de Porto Alegre. E nós, lá dentro do complexo, o centro está dentro do Hospital Santo Antônio, e eu atuo, então, na parte de medicina fetal, a parte de diagnóstico pré-natal, a parte de diagnóstico invasivo pré-natal. E vamos ver se na nossa discussão nós vamos tentar explicar melhor aí qual é o papel que está se exercendo para a gente reduzir as mortalidades. Quanto à qualidade da explicação, não temos a menor dúvida. Como não temos a menor dúvida que é do interesse pleno do telespectador, da telespectadora, especialmente, acompanhar esta conversa que irá se desenvolver aqui no Democracia. Porque é fundamental que se tenha política pública adequada, próxima, porque impossível plenamente capaz de atingir todos os objetivos exigidos para o trabalho perfeito. Dizem alguns que a perfeição não existe e parece que tem crédito para isso, né? Mas muito próximo do ideal. E próximo do ideal, o estágio que se vive hoje é este do índice da taxa de mortalidade infantil estar neste momento abaixo da meta prevista ou desejada, não é? Por isso a conversa se desenvolve por aí. Como chegamos a esta situação? E depois, obviamente, os dois irão conversar como ainda poderemos melhorar, alcançar índices do que se chama, ainda acertadamente, tomara não existisse mais essa situação comparativa de primeiro mundo. É verdade. E talvez a gente vai chegar assim hoje... bom, fazendo só uma lembrança histórica, assim, lá dos anos 70 para cá, esse índice era em torno de 50 no Rio Grande do Sul, ou seja, hoje nós estamos comemorando baixar de 10, então na década de 70, 50 crianças a cada 1000 nascidos vivos não completavam um ano de vida. No Brasil era em torno de 90, mais ou menos, né? 90 a 100, se nós arredondarmos, isso era 1 em cada 100, né? Ou seja, 1% dos bebês... 10%, né? 100 para 1000, ou seja, de cada 100 crianças, 10 não completavam um aninho de vida, né? Então, essa redução foi acontecendo gradualmente nas últimas décadas. Lá na década de 70, então eram em torno de 50 para cada 1000 nascidos vivos. Na década de 80 se chegou a 40. Isso foi muito decorrente das medidas de hidratação oral, os sais de reidratação oral. As crianças morriam muito de desidratação, né? Depois, na década de 90, daí surgiram mais vacinas e o tratamento das infecções respiratórias, os antibióticos. E nessa década de 90, 95, o estado do Rio Grande do Sul atingiu também uma meta histórica, que era a meta de 15, né? Então foi reduzindo de 50 para 40, 21 na década de 90 e 15 em 1995. O Rio Grande do Sul foi, então, o primeiro estado do Brasil a atingir essa meta lá no ano de 95. E continuou se reduzindo. No ano 2000 atingimos uma meta de 11 e agora em 2010 chegamos na casa de 10, né? Nos últimos 2 anos, 2015 e 2016, os colegas que vigiam muito bem esses dados, e eu faço aqui uma referência aos colegas da Secretaria Estadual de Saúde, o Dr. Érico Faustini, a doutora Célia Magalhães, a doutora Eleonora Valcher, que faz uma vigilância semanal, ou seja, a cada semana se monitora a mortalidade infantil no estado do Rio Grande do Sul e se intervém ativamente, ou seja, não esperamos fechar um ano para ver se foi bom ou foi ruim, né? Ou seja, as ações desenvolvidas localmente em cada município se desenvolvem semana a semana, né? E se conseguiu, então, nos últimos 2 anos, chegar perto de 10, né? 10,05, 10,12. Então, esse ano a gente está provavelmente fechando em menos de 10, então estamos com 9,7. E significa, então, como comentei antes, assim, mais bebês nascendo saudáveis, sobrevivendo ao primeiro ano de vida. E talvez o motivo de ter um neonatologista hoje falando é que, se a gente citar assim, dessa meta de 10
óbitos para 1.000 nascidos vivos, desses 10, Batista, 7 morrem no primeiro mês de vida, né? E dos 7, 5 na primeira semana de vida. Então, mostra a importância da neonatologia e da perinatologia. Isso que o Dr. Jorge comentou muito bem, faz toda a diferença o nascimento de um bebê, como tu dissesse, cuidado, planejado, preparado, né? Assim, atendido já desde o pré-natal, melhora muito o desfecho, né, no período pós-natal. Então, o fato, se a gente pensar que mais da metade, 52% dos bebês que morrem no primeiro ano morrem na primeira semana de vida, mostra a importância do cuidado pré-natal e do cuidado logo após o nascimento, né? Então, e isso mostra tem um dado muito interessante, assim, quando se estuda as causas de mortalidade dos bebês na primeira semana. Para isso. Exato, elas são parecidas quando se avaliam os óbitos fetais tardios, assim, ou seja, é igual, assim, os bebês que morrem na primeira semana de vida com os bebês que morreram no final da gestação. Então, muitas causas maternas, né? Então, se estima que 70% dos óbitos infantis fossem evitáveis, né? Então, muito do pré-natal, prematuridade, por exemplo, né? Então, o bebê nasceu prematuro, teve alguma condição, às vezes, com a mamãe, uma infecção urinária não diagnosticada ou diagnosticada e não tratada, infecções congênitas, a gente está vivendo uma epidemia de sífilis congênita, tivemos muitos óbitos de recém-nascido por uma doença tratável, né? Diagnosticável e tratável, condições maternas como hipertensão, trabalho de parto prematuro, que poderiam ser manejados e um bebê nascer com uma melhor condição, né? A gente vê muito na neonatologia e na obstetrícia quando se consegue que o bebê amadureça, né? A melhor incubadora é o ventre materno. Então, a gente tem muitos bebês no hospital que a mamãe interna com 24 semanas de gestação e se consegue, com o cuidado obstétrico, levar até 34 semanas, por exemplo, né? Então, mas para isso precisa a mãe ficar às vezes 10 semanas hospitalizada, né? Mas a chance de um bebezinho que nasce com 34 semanas contra um de 24 semanas é imensamente maior, né? Então, essa parceria assim, da perinatologia, obstetrícia e neonatologia é fundamental, né? Do nascimento, acho que é importante a avaliação da mamãe, a avaliação das situações de risco, né? Saber se o bebê que vai nascer pode nascer naquele hospital ou precisa nascer num hospital maior, então evitar o transporte pós-natal, né? Transportá-lo ainda no intrauterino, no ventre materno. E as condições da neonatologia, né? Então todos os cuidados, o atendimento por um pediatra em sala de parto, né? O chamado minuto de ouro, assim, né? A reanimação no primeiro minuto, prevenindo a asfixia perinatal e a consequência, como tu lembrasse bem, da asfixia e as sequelas neurológicas, se não mortalidade, a morbidade que isso pode trazer, né? Então, aí sim, as infecções neonatais, as complicações pulmonares neonatais, neurológicas neonatais, então, mas esse cuidado já de antecipação já oferece um cuidado logo ao nascer de mais qualidade para o bebê, né? Então, Jorge. Sim, eu estava ouvindo o Carlos falar e estava passando na cabeça as coisas relacionadas então à medicina fetal, obstetrícia. E eu fiz o meu mestrado, né, na URGS, e foi exatamente com dados da Secretaria da Saúde e do Banco de Dados Nacional sobre defeitos congênitos, né? Sobre o que morriam, sobre mortalidades, entrou bem essas coisas todas. Então, um detalhe interessante que a gente tem, até o Carlos abordou também, é essa mudança de característica que a gente teve através dos anos. Em primeiro lugar, esse ponto que ele salientou bastante, que foi a redução gradual da mortalidade. Um outro ponto interessante foram as características das mortes. Então, o que nós temos, assim, mais antigamente, vamos dizer lá, quando eu estava em formação, quando eu me formei, nos primeiros anos que eu estava exercendo medicina, o nosso maior pavor que nós tínhamos era a desidratação, era a desnutrição, né? E isso matava a maioria dos bebês até 1 ano de vida, das mortes até 1 ano de vida. Raízes causais sociais. Exatamente.
coisas sociais. E se dizia na época, quando nós tínhamos assim, as pessoas que nos ensinavam, né, diziam assim, olha, isso é uma coisa que se pode mudar. Nós temos que aumentar saneamento, nós temos que aumentar a vacinação, nós temos que aumentar a assistência pediátrica e tal. E essas coisas, a gente deve dizer que foram feitas, né, e que isso ajudou a reduzir bastante esses índices gradualmente, a ponto da gente ter chegado no momento agora em que nós reduzimos essas causas na mortalidade infantil e agora começaram a aflorar outras que existiam, mas que eram em número menor, mas agora elas é que apareceram, que são, por sífilis, exemplo, né? As infecções congênitas, né? Uma outra causa importante é essa que eu estava me referindo, que são os defeitos congênitos, então, alterações cromossômicas, bebês sindrômicos que estão sendo gerados, né? E por alguma razão vital acabam morrendo ou dentro do útero ou logo depois que nascem, né? Então, o que vai levar a isso? A gente, num determinado momento, a gente vai ter uma limitação, porque da espécie humana que vai ter um número de bebês que vão ter defeitos congênitos e que a gente não vai poder diminuir mais. Mas a gente tem ideia, quando a gente vai analisar outros países com maior desenvolvimento, de que ainda nós conseguimos descer mais essa mortalidade, né? Mas vamos dizer que essa descida de 10 para 1000, né? 10 mortes em 1000 para um dígito, então, em 1000, é bastante significativo, né? E tudo isso, então, ela, vamos dizer, está colaborando para isso. A outra coisa que eu vejo que é interessante de notar é o seguinte, é o desenvolvimento nesse momento todo dos cuidados pré-natais. Então, hoje em dia, a gente tem recursos de acompanhamento do feto dentro do útero, de que se não tinha, até quando eu comecei a fazer medicina fetal. A medicina fetal no Brasil começou em 92, 93. Né? A gente recentemente até publicou um livro que saiu agora no Congresso Brasileiro de Ultrassonografia, e é o Congresso sobre a história da medicina fetal no Brasil, e a gente recordou todos esses fatos, assim. Então a medicina fetal, ela é muito nova, vamos chamar assim, né? E com esse grau de aprofundamento e de recursos que a gente tem hoje para fazer diagnóstico pré-natal, isso é muito recente. Mas a gente consegue hoje, assim, fazer o diagnóstico de infecções, fazer o diagnóstico de malformações, fazer o diagnóstico de síndromes que sejam compatíveis com a vida ou não, né? Fazer tratamento intrauterino, que é o que a gente está fazendo lá dentro na Santa Casa. Então, um bebê tem uma malformação e que vai melhorar o prognóstico dele se a gente fizer uma cirurgia enquanto a gestação está em andamento. A gente faz. Né? Uma frase aí que provoca certamente indagação entre os telespectadores. Síndrome compatíveis com a vida ou não? Como explicar isso para o telespectador? Bom, isso é interessante. É a vida que pode continuar ou a vida que certamente cessa? Uma coisa interessante é o seguinte, ó, sobre esse aspecto. As nossas estatísticas todas, e eu sempre eu trabalhei alguns anos lá na Secretaria da Saúde do Estado, e eu sempre salientava isso, assim, eu alertava isso, assim, olha, as nossas estatísticas todas, elas estão em cima de recém-nascidos vivos, né? A gente bota assim, NV, nascidos vivos. E quando a gente está falando em morte fetal, né, morrer dentro do útero, ela não entra na estatística. A não ser hoje que nós temos estatísticas de mortes pré-nascimento. Mas quando nós estamos falando, então, de patologias que são incompatíveis com a vida, a gente quer dizer assim que ou vai morrer dentro do útero, ou vai morrer logo que nasce. Porque vai precisar de uma função vital e que não vai poder o bebê exercer naquele momento. Por exemplo, a respiração. Por exemplo, a função renal, muitas vezes é uma causa que morre logo depois que nasce. Mas a função respiratória, a hipoplasia pulmonar, que pode gerar também algumas patologias que cursem com redução de líquido amniótico e outras que a gente estuda e acompanha,
faz com que o bebê, quando nasça, ele é entregue para o neonatologista ressuscita o bebê, vê se ele está melhor, passa para a UTI neonatal e ele morre, às vezes em pouco tempo, né? Então aí é que eu me refiro a patologias compatíveis ou incompatíveis com a vida, porque às vezes essas doenças, essas malformações, essas síndromes, elas são tão graves que vão levar o bebê à morte. Mas ele pode falecer enquanto ainda está na gestação e ele pode nascer e falecer, mas nós já sabendo que ele não vai ter chance de vida. Daí a grande importância do acompanhamento pré-natal, porque existe o tempo e as condições de informar a mãe e a família a situação do bebê não nascido, né, do feto. Isso. Historicamente, lembrando o Dr. Jorge comentando assim de quão nova é a medicina fetal, eu lembro na minha formação de muitas vezes na ecografia ser sempre uma surpresa, nasce um menino, mas não era uma menina, às vezes não tinha ecografia, cansei de ver, às vezes era um bebê, eram gêmeos, né? Quer dizer, então imagina o grau do diagnóstico antenatal que a gente tem hoje comparado com alguns anos atrás, né? Sempre, muitas vezes a gente se brincava, era uma caixinha de surpresas, hoje praticamente a gente já tem toda a informação disponível antes, né? Ou pelo menos o acesso a, né? Essa é uma outra questão, assim, de criar centros, assim, de que sejam, que as gestantes no pré-natal tenham acesso a esses recursos disponíveis de ecografia, de avaliação, do pré-natal mesmo, né? Então, de buscar o resultado, a gente vê situações, assim, de exames que poderiam ser tratados, como eu comentei, uma infecção urinária, que às vezes não volta para buscar o resultado, não tem uma busca ativa, enfim, isso desencadeia um trabalho de parto prematuro, e a gente tem às vezes um bebezinho que poderia ter nascido mais tarde, né? Então essa atenção ao pré-natal é fundamental, assim, né? Ao cuidado. E eu comentar, eu acho que o aspecto da mortalidade neonatal é isso, a gente lida realmente com alguns limitadores, que são as situações que realmente são da natureza humana, como o Dr. Jorge bem comentou, mas a gente percebe ainda muita disparidade, embora hoje a mortalidade no país esteja mais homogênea, assim, aqui nós estamos comemorando menos de 10, mas a maioria das regiões é em torno de 11, 12, talvez 15 em algumas outras regiões, estão mais ou menos homogêneos, mas a gente percebe em países, como tu lembraste, em primeiro mundo, vai ter sim mortalidade de 1,5, 2, 3,5 a cada 1000, né? Então, nós temos talvez aí uma margem grande de atenção ainda a buscar esses outros índices. E houve também um avanço, né, no comparativo do Rio Grande do Sul com o Brasil, com outras regiões, um avanço das outras regiões. Exato. Porque existia antes uma diferença superior a 50%. Exato. E hoje ela está beirando de 10 a 15%. 10 a 15%. Então, isso também é um dado grande a comemorar, né? Assim, no país, em alguns lugares do mundo que tinha uma mortalidade, tu vai olhar hoje, nossa, mas a mortalidade é altíssima, mas há algumas décadas era maior ainda, né? Então, essa meta que o Brasil conseguiu como país, assim, reduzir em mais de 70%, né? Atingir a meta do milênio que previa redução de 2/3, atingimos com sobra, né? Então, isso reflete realmente uma qualidade de assistência né, nacional, assim. Então, isso também é comemorado, assim. Então, eu acho que, claro, o Rio Grande do Sul tem um diferencial historicamente ser um pouco líder nesses índices de mortalidade, que é um indicador básico, assim, de saúde da população, né? Mas o fato de a gente estar muito próximo, todos os estados, isso é muito, muito bom, né? É o que estabelece uma política homogênea, né? Exato. E hegemônica, principalmente, perfeito, né? Que perdura, exato. Né? Nós estamos chegando ao final do primeiro momento do Democracia, aqui pela TV Assembleia, falando sobre a queda da taxa de mortalidade infantil no Rio Grande do Sul e, por via de consequência, né, do país inteiro, o que é, sim, uma boa notícia, numa época em que as boas notícias estão um tanto relegadas a um segundo plano, lamentavelmente. Mas é importante que o telespectador acompanhe a exposição que é feita pelos nossos convidados, quando nós trazemos dados do Rio Grande do Sul e a expectativa ainda de muita melhora, não é mesmo?